Você que me acompanha nesse momento, nessa reflexão, vamos refletir hoje sobre a Páscoa e como esse relato liga dois jardins, o do Éden e o do Getsêmani. O relato do Jardim do Éden está em Gênesis capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 10, que diz assim: Ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Temos aqui que eles se esconderam, temos também o temor da presença de Deus e a perda da completa comunhão com Deus. As sentenças proferidas para o homem e para a mulher na hora da queda afetaram não só o relacionamento entre eles, mas também a relação com Deus e com a natureza. O julgamento que se seguiu não está necessariamente relacionado com a natureza do pecado cometido. Entretanto, as consequências trágicas e de longo alcance do pecado não levaram o Criador a cancelar seu plano de salvação para a humanidade. Sem dúvida, o pecado distorce e impede nossa resposta a esse plano de Deus. Como resultado da queda, sofrimento foi acrescentado ao parto, tirania à liderança, rebelião à submissão e dificuldades ao trabalho, assim como separação aos relacionamentos destinados à união. O plano de Deus não mudou. No entanto, a mulher teria a pecaminosa tendência de desrespeitar o papel de liderança do homem e esse teria a pecaminosa tendência de abusar de sua autoridade e até de oprimir a mulher. É assim que nós saímos desse jardim com todos esses problemas e adentramos agora ao segundo jardim, o jardim do Getsêmani, como já citamos anteriormente. Seu registro está em Mateus capítulo 26, do 36 ao 46, e ele vai nos dizer assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Esse segundo jardim é o jardim em que Jesus entrega-se ao Pai como oferta pelo preço exigido pela nossa salvação. Aquilo que foi perdido lá no primeiro jardim,
O direito à presença de Deus, à comunhão com Deus, a alegria da presença com Deus, agora é resgatada pela oferta paga por Jesus, para que nós tivéssemos o direito de voltar ao jardim do Senhor. A ponte que havia sido quebrada agora é completamente restaurada pela cruz que Jesus agora vai enfrentar, e na sua morte ele vai pagar esse preço que foi exigido pelo Pai, para que nós pudéssemos ter o nosso jardim novamente restaurado e completamente pronto para que nós pudéssemos novamente desfrutar dessa comunhão, dessa presença, desse cuidado com o nosso Pai que havia sido perdido lá no primeiro. É sempre extraordinário demais olharmos para tudo que Jesus fez, para que nós pudéssemos voltar e novamente frequentar o jardim do Abba Pai. Então, agora, já concluindo aqui a nossa reflexão, vamos pensar mais uma vez em tudo que Jesus passou, na sua dor, no seu sofrimento, no seu soluço, ponderar na sua tristeza e abrir o nosso coração numa profunda gratidão pelo que ele fez, pelo que ele continua fazendo e pelo que ele diz que até o final ele estará conosco. Hoje é dia de agradecermos, porque aquilo que nós jamais poderíamos fazer, Jesus fez, dizendo sim para o Pai nesse jardim e resgatando o nosso direito de voltar para casa. Que Deus nos abençoe. Uma ótima reflexão e que os braços do Abba Pai possa ser o nosso consolo hoje e sempre. Amém. Um grande abraço da pastora Betinha.